Dogma encontra um Luc Besson um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. Esse diretor que se fez muito por filmes como Profissional, O Quinto Elemento, até filmes mais recentes não tão bem sucedidos, digamos assim, como Valerian, Anna ou o próprio Lucy. É um diretor que ele vai quase sempre pelo caminho da ação ou da ficção científica, ou quase sempre pelos dois ao mesmo tempo, ou muitas vezes pelos dois ao mesmo tempo. Aqui a gente até tem uma possível sugestão inicial de que o filme vai trazer elementos da ação com esse personagem bem enigmático que soa como aquele psicopata tradicional e coisa do tipo, até que o filme ele começa a desconstruir talvez a nossa percepção inicial, aquilo que a gente acreditava que o filme seria sobre. A gente vai ter a presença aqui dessa psiquiatra mais como fazendo o papel do público, ouvindo o que aquele protagonista tem a dizer. O protagonista aqui é interpretado pelo Caleb Landry Jones, que é um grande ator, um ator que até deveria ser mais comentado do que ele realmente é, e que é o responsável pelo filme aqui em si. É tudo centrado na figura nele e tudo que acontece com esse personagem. Então ele vai acabar seguindo uma lógica muito própria de muitos filmes de fantasia, né? Desse retrocesso para contar toda uma jornada. E isso acho que faz bastante sentido, por mais que o filme ele vá por um caminho meio macabro em muitos momentos, ele tem um pouco desse quê de fantasia que começa a crescer cada vez mais. Então é quase como se houvesse uma desconstrução da ideia de um psicopata para, na verdade, a gente presenciar a vida da construção de um personagem, esse personagem que vai se moldando a partir dos acontecimentos dele, né? Um personagem que é bem interessante por si só, né? Desde como ele vai encarar essa relação com Deus, digamos assim, né? Acreditar em um ser maior e as ações que ele vai tomar no caminho. Então, ele acaba sendo uma figura bem ambígua, porque por um lado, ele fala sobre ele ser julgado, e aqui vai ter alguns simbolismos com figuras religiosas, o filme vai se encerrar com uma muito clara e coisa do tipo, que para mim ali talvez não soe tão interessante assim, mas combina com toda a proposta do filme. Mas por outro lado ele vai ter todo um discurso no sentido de que as pessoas elas vão sendo moldadas pela ação e pelo que o mundo faz com elas. Então é interessante que é um filme mais contido do Luc Besson, ao mesmo tempo que ele não é. Ele é espalhafatoso visualmente, ele vai se usar muito das cores aqui, vai ter uma relação muito direta com o personagem. Então esse lance do filme se ficar mais exuberante em determinados momentos e coisas do tipo tem muito com a relação de como esse personagem se veste, coisas do tipo. Aqui muita gente pode até questionar e criticar a relação do que esse personagem é, a sexualidade dele e coisas do tipo, mas eu acho que o filme nunca deixa isso muito claro, porque é como se nem o personagem soubesse exatamente, né? Ele é um personagem que está buscando se descobrir durante todo o filme e ele só encontra ele mesmo nessa relação dele com os cachorros. Então, para mim, o que tem de mais interessante aqui é justamente isso, né? Como é um filme que vai trabalhar com muitas questões que soam muito absurdas, a vida dele em si, a maioria das coisas que acontecem aqui, desde ele conseguir todos os recortes de jornal de uma mulher e tudo mais, são coisas extremamente irreais, digamos assim, mas funcionam, acho que justamente dentro dessa lógica, né? De partir daquele passado sombrio dele, digamos assim, né? Esse passado que teoricamente é mais realista, por mais que o filme nunca faça uma menção visual em soar realista em tudo aquilo, e vai tendo uma desconstrução cada vez mais fantasiosa, o que não vai deixar de ter nesse caminho as piores coisas possíveis que pode acontecer com esse personagem, mas ainda assim vai ter um quê de fantasia muito presente, aquele lado meio fabulesco, digamos assim. E aí eu acho que é onde ele encontra um equilíbrio melhor entre toda essa ideia estética mais exuberante, mais chamativa em como ele se veste e tudo que os cachorros são capazes de fazer também com toda esse andamento da narrativa que vai ser quase sempre olhando para trás, ele contando, narrando essa história pra gente, enquanto a gente é colocado nessa posição da psiquiatra. Não acho um grande filme do Luc Besson, mas ao mesmo tempo é melhor do que os últimos filmes dele, né? Quase como uma retomada e um filme que muitas vezes nem parece muito
Luc Besson, mas isso não quer dizer que o filme não tenha algum tipo de personalidade. Nem sempre. Ele me soa bastante genérico em muitos momentos, sobretudo quando ele vai tentar um discurso mais político aqui. Não, obviamente, vocês me conhecem e sabem que eu não tenho problema nenhum com filmes fazendo discursos políticos e coisa do tipo. Mas aqui, como esses discursos são introduzidos, são da forma mais genérica possível, né? Ele filosofando para aquela psiquiatra coisas que são extremamente óbvias e tal, e soa aqui como se fosse muito profundo, que, assim, é e não é, né, ao mesmo tempo. Então, eu acho que o Luc Besson, ele vai muito melhor aqui quando ele abraça mais esse lado fantasioso, quando ele abraça mais essa relação com os cachorros e tudo que acontece a partir dela, do que quando ele vai. E isso já é por si só, né, uma ideia muito política, né, toda a vida desse personagem e ele encontrar nos cachorros esse único conforto, coisa do tipo, do que quando ele vai para um discurso mais direto. Quando ele vai para um discurso mais direto, eu acho que não funciona. Mas é um filme curioso para o Luc Besson, até vindo como um diretor de ação, né, que ele busca muito nos outros filmes, a ação em si, aqui até quando tem sequências de ação, são sequências mais sóbrias, digamos assim. Não são sequências que buscam tanto aquela ação mais frenética e coisa do tipo. Então é um filme mais sóbrio do Luc Besson, talvez uma retomada para a carreira dele. Eu pessoalmente, os últimos filmes que eu vi dele eu não gostei. Esse aqui, não vou dizer que eu adorei ou coisa do tipo, acho um filme razoável, mas talvez uma volta desse diretor que tem talento, mas que vem de projetos muito ruins. Então por hoje é isso, o Dogma estreia na primeira semana de janeiro aqui no Brasil, ele que passou lá no Festival de Veneza. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais e corta.